No quadro de entrevistas do blog Petrolândia Notícias de hoje, meu convidado é vereador de Petrolândia e candidato à reeleição pela terceira vez, Silvio Rogério. Silvio, eu quero começar lhe agradecendo por nos conceder essa entrevista para o quadro Eleições 2020. Eu gostaria que, se possível, você falasse para nossos leitores, telespectadores, quem é Silvio Rogério. Bom dia, Alex. Eu que agradeço por essa oportunidade. Silvio Rogério é filho de Petrolândia. Tem uma família tradicional. Nossa descendência está vinculada à nossa origem aqui, onde tudo começou no sítio Brejinho da Serra. Ali se constituiu as primeiras famílias do município de Petrolândia. Então, eis aí, né, de onde começou toda a nossa história. Meu pai tem nos dado muito orgulho em prol do jeito dele. Ele conseguiu nos educar. Nós somos 12 irmãos, 7 homens e 5 mulheres. E graças a Deus nós temos uma herança sagrada, que é o nome, né, do meu pai, Pedro de Neco, Pedro Manuel da Silva. E isso eu trabalho de uma maneira bastante grata, uma forma com muita satisfação. E essa herança que eu pretendo também deixar para meus filhos, é o meu nome. E contudo, estou hoje aí casado, né? Minha esposa Silvânia, conhecida por Silvinha, né? Que Deus nos abençoou e nós temos 3 filhos, um já exercendo aí, né, o trabalho, formado em Direito, que é Anderson. Alisson também está seguindo a mesma carreira, fazendo Direito. E tem Guilherme, né, que é o mais novo, hoje com 12 anos. Então é uma bênção de Deus. Eu tenho uma forte sintonia com o meio social. Minha bandeira sempre foi voltada ao socioeconômico, desenvolvimento sustentável, que até então vinha aí nos anos 90, já traçando esse trabalho focado no coletivo, focado no bem-estar da sociedade. Isso é um dom, é uma coisa que nasceu comigo. De repente, em 2000, 2001, por aí, o Dr. Simões me convidou para, assim, fazer parte do quadro da prefeitura. E então foi quando Em quais setores você trabalhou ali na prefeitura antes de ser vereador? Alex, eu passei por tantos setores. Na época do Dr. Simões, eu estava na qualidade de diretor De departamento? Focado ao departamento de turismo. Mas que justamente em 2001 nós fundamos em Petrolândia o Conselho de Desenvolvimento Urbano e Rural, né, Sustentável de Petrolândia, é o CONDESP. E então o CONDESP ele foi constituído por associações, né, onde eu estive coordenando o conselho por 2 ou 3 mandatos. Paralelo com isso, em 96, nós fundamos a Cooperativa Agroavícola de Petrolândia, que é a CAAP. Hoje ela é base de apoio para as associações dos piscicultores.
esse processo de piscicultura, naquela época, vocês foram pioneiros na cidade, né? Perfeito. De trazer esse projeto e até hoje ser referência como a CAP é no município. Perfeito, verdade. É uma grande história, né? Mas na sequência eu passei, né, por algumas etapas onde eu estive, né, coordenando o conselho. Eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico do município por um período, né? Eu tive também na qualidade de agente de desenvolvimento local, que era um convênio de prefeitura com o Sebrae, isso já na gestão de Marquinhos, que justamente como técnico de produção rural, aí começou a história da piscicultura. E realmente isso... E engraçado, você mostrando isso, Silvio, me veio à cabeça, a gente já se conhece há algum tempo, e eu sei alguns pontos dessa história. Engraçado como uma coisa vai ligando à outra, né? Esse trabalho ligado ao campo, à agricultura do município, e você, na qualidade de vereador hoje, também levantar essas lutas, tá junto das cooperativas, das associações. É muito interessante essa passagem, mas pode continuar. Isso, perfeitamente. Então, assim, Alex, nessa trajetória eu tive o privilégio na qualidade de coordenador do Conselho de Desenvolvimento Sustentável, eu fui em Recife e fiz uma provocação lá no departamento vinculado à Secretaria de Agricultura, que na época era o Renascer, e eu provoquei lá o coordenador do Sertão, Robério, onde eu perguntava para ele se não existia algum recurso para que a gente pudesse trabalhar alguma coisa aqui no município. E ele me perguntou: me diga aí um projeto de impacto. Eu tenho dinheiro aqui, mas eu quero aplicar em um projeto de impacto. Eu tenho que ver algo. Não podia ser alguma coisinha pequena, né? Então, conhecedor, né, de toda a situação aqui do município, imediatamente eu passei para ele a existência do sítio Brejinho da Serra, onde da janela da sua casa você enxergava a água do Rio São Francisco, porém abastecido carro-pipa. Sofrimento naquela Então isso... Aí foi o que aconteceu. Ele me pediu para mim ver na comunidade, via associação, o interesse. E certamente isso não foi nada difícil. A associação se reuniu, né, na minha ausência, porque não fica muito interessante você levar, dizer que tem, tome isso. É a própria comunidade que tem que puxar, isso. Isso dá mais uma... Então ficou, né? Aceitaram, trouxeram para o conselho, né? Lá a solicitação, e eu trabalhei o projeto em conjunto com o Renascer. Na época, o Dr. Marcos se colocou como contrapartida. E, enfim, essa adutora foi implantada e até hoje está funcionando. A população. Né? Está funcionando e graças a Deus tem essa história. No próprio Brejinho da Serra, a gente está trabalhando hoje um grupo de jovens com incentivo a viveiro, que é tanque escavado, nesse intuito de também inserir dentro da piscicultura. Seria parecido essa situação dos viveiros com tanque escavado, para a população entender, Silvio, com aquele projeto da antiga Netuno ali, né? Faria... ou não, é diferente um pouco? É um pouco diferente. A Netuno tem aqueles viveiros ali para a produção de alevinhos. Isso. O nosso intuito de incentivar a questão do pequeno produtor dentro da piscicultura em viveiro, tanque escavado, por conta que a gente pode trabalhar tanto a questão da levinagem, a cassinicultura, né? Eu sou técnico em aquicultura
e tenho dito para Jane que Marquinho é o pai da tilápia e que ela venha a ser a mãe do camarão. Ah, é verdade. Né? Então a gente tem essa missão, né? A gente tem essa missão aqui no município, porque eu percebo que em alguns perímetros irrigados você hoje tem pouca água para determinadas culturas, mas que é muita água para outras atividades. Verdade, porque e insere nisso a própria carcinicultura, a aquicultura como um todo. Verdade. Né? Então acho que é isso que a gente tem que focar, né? Nas coisas práticas que é viável. E o interesse político, como é que surgiu, Silvio? Nasceu do nada ou foi uma coisa que foi trabalhada, digamos assim, voluntariamente, né? Você foi ali fazendo essas atividades junto às secretarias da prefeitura e surgiu aquela questão, Silvio, você se encaixa bem? Ou foi aquela coisa que foi com o passar do tempo, você foi já estudando, teve um planejamento em cima disso ou não? Eu acho que foi na ordem da naturalidade, né? O meu envolvimento, né, com a sociedade. Nisso, eu passei um período onde tive alguns convites, eu não me achava em condições de poder pleitear aquilo dali, mas de repente em 2012, novamente, né, houve, né, uma provocação e de repente eu olhei para os lados e eu vi tanta gente boa em torno de mim. Eu vou citar aqui a minha família em si, né? Famílias tipo Bezinho de Eloy, né? Parte da família Viana, parte da minha esposa, que é família, também toda uma boa sintonia. Todos envolvidos nessa ideia. Nisso eu vi que realmente seria possível. Isso já na gestão de Lorival. E deu certo, né? A gente foi sucedido aí com um pouco mais de 600 votos, né? Salvo engano, 660 e poucos votos. E assim as coisas foram acontecendo. Eu comecei observando, né, toda a nossa condições na qualidade de legislador, de vereador, separando ali cada coisa, onde minha missão como vereador estaria focada no sentido da gente trazer algumas sugestões, né? Provocar, se colocar à disposição do executivo para que a gente pudesse tanto buscar alguma coisa ou realizar outras, né? Trabalhar as ações. E dentro desses 8 anos, Silvio, de mandato, está completando ainda o 8º ano, quais foram os principais projetos que você participou ali, né, que conseguiu ser aprovado, que foi bem sucedido? O que é que o Silvio Rogério ele conseguiu como vereador trazer para Petrolândia na condição de legislador local? Alex, eu tenho em quase todas as comunidades serviço prestado. Que é até um orgulho, né? Você orgulho, na condição sim, de candidato chegar e ser reconhecido por isso. Eu tenho aí, né? Eu poderia citar aqui algumas delas, né? Como já citei o Brejinho da Serra, nós temos lá acesso, foi trabalho envolvendo, né, onde o vereador Silvio pôde contribuir, né, dentro do associativismo também. Nós temos na Serra Vermelha, aliás, na Serrota, Sítio Serrota, no meu primeiro mandato, eu provoquei em uma reunião a constituição de uma associação no intuito de organizar o povo e saber se existia ali uma possibilidade de realizar algumas ações ali dentro. E como cresceu aquilo ali, né, Silvio? Assim, e uma coisa que me incomodava muito era ver aquele povo também ser abastecido com carro-pipa. Então eu lancei a proposta praticamente de criar, do lado da estação. de criar a associação
para que a gente pudesse, via conselho, buscar uma alternativa, buscar recurso para implantar ali uma adutora. E o povo entendeu numa boa, porque tem situações que a comunidade também se foi- atrapalha ali no engajamento, né? Foi aceito, foi gratificante, porque não é fácil você, praticamente dentro de uma ilha, né? Isso. Onde existe um reservatório de água tratada acima do teto da sua casa, que é a Compesa, E os carros-pipa? e os carros-pipa abastecendo. Então aquilo sempre me incomodou. E por tudo, a gente insistiu. No meu primeiro mandato não foi possível. A gente foi para o segundo mandato. Também isso não aconteceu. E eu sempre ali questionando, mandando ofício para deputado, provocando uma coisa. Mas assim, devido à energia boa que tem a prefeita Jane, na medida que eu entreguei a ela toda essa meu histórico e a situação, em uma única conversa que ela teve com o presidente da Compesa, ele disse: pode ficar tranquila, Ela foi feliz. que eu vou falar com o governador e nós vamos botar água para esse povo beber por gravidade. Porque a altitude ali é Isso, fantástica, não ótimo. daria. É. Aí, então foi realmente, ela colocou à disposição também. E o interessante, uma Silvio, contrapartida. destacando também essa situação da Serrota, é que praticamente o projeto saiu juntamente com o do bairro Nova Esperança, que também foi uma conquista Exato. que veio, né, da parte do governo. Isso, perfeitamente. Então assim, Alex, nós temos, na minha época, eu tive o orgulho de participar, tem lá meu nome, né, em todas as pisciculturas, que no caso foram 8 na época. Eu tenho a minha contribuição, a minha participação, tanto na constituição da associação, como no trabalho da articulação e preparação, né, do associativismo, da organização. É que você, no caso, levou vantagem por estar inserido no pioneirismo, né? Isso. Então as novas que vão surgindo já pega... Exatamente. Aquilo dali é você trabalhar o exemplo, né? Que a primeira Que foi deu pioneira, certo. que foi a APP. Tá dando certo. Né? E graças a Deus isso daí contribuiu, tanto a nível de credibilidade, quanto é a razão hoje de em torno de 200 famílias ter como principal fonte de renda a piscicultura. Né? É importante. É. Aí a gente vem aí, né, inserindo outras atividades. A gente tem hoje a apicultura, que também foi um trabalho na gestão de Dr. Marcos. O que muito me fortalece e é gratificante é eu ver, né, fazendo às vezes certas reflexões, e eu me vejo hoje, né, aí sendo o vereador que está ali contribuindo, né, no desenvolvimento do município. Eu me vejo hoje envolvido, né, com a apicultura, que hoje tem, né, centenas, dezenas de famílias É já destaque também a inserido, atividade. né? O cresceu tempo não tem favorecido tanto para a produção do mel, mas existe uma estrutura. Nós temos no município de Petrolândia 2 casas do mel, né? Então isso é mais... São localizadas aonde, Silvia? Uma é na Polônio Sala e a outra na Agrovila 3 dos Mandantes, Certo. né? Então isso mostra mais um potencial de Petrolândia. Eu vejo Petrolândia hoje começar aí a crescer dentro do turismo. Isso é muito bom, essa iniciativa da prefeita de levar a Petrolândia para o mundo, via a mídia, via o sistema. E a gente percebe que Petrolândia tem seu diferencial, né? Citando aqui a igreja submersa e tantas outras belezas. Então, eu solicitei, há pouco tempo atrás, via indicação à prefeita, para que pudesse trabalhar o acesso da Velha Barreira, onde nós temos lá um portal, e ela Tá de fez, pé, está né? pronto, está faltando apenas construir o sistema dos pilares e colocar Aí, ó, ali... notícia de né? primeira mão, nem eu Colocar ali sabia o dessa nome, situação. né? Porque dentro do turismo, da cultura, da história, aquilo dali é você querer matar a saudade. É verdade. É você despertar em você a curiosidade por onde você
ia chegar na Velha Barreira, na Igreja Sagrado Coração de Jesus. Então esse acesso, ele também se aproxima da igreja. Então são essas pequenas coisas que certamente vai fazer uma grande diferença. É reviver a história, né? Sim, perfeitamente. E vem nesse segmento, né? Aí eu olho assim e de repente a gente tem hoje uma estrutura na Associação dos Criadores de Caprino, com um trator lá equipado, onde o vereador Silvio tem a sua participação. Inclusive o presidente fez um vídeo agradecendo. Gratidão, né? A gente vê ali sua contribuição, né? Eu costumo sempre estar presente nas realizações de eventos dentro da cultura, tanto aqui no nosso povo aqui, dos quilombola, na Coelcinos, Mandante, enfim, em todo o município. Eu sei que isso precisa também ser trabalhado, né? É importante. Então, Petrolândia é um gigante. As coisas só precisam acontecer, e para acontecer tem que estar na mão certa, de pessoas com o sentimento de servir o povo com honestidade, que aí sim você vai fazer o muito com pouco. Ô Silvio, você vem acompanhando mais o governo, as situações, né? Como você bem falou, veio a questão do Dr. Marco, aí veio Lorival, Ricardo veio a renunciar a Jane, atualmente. Por quais motivos hoje você é apoiador, você está do lado de Jane? Alex, é simples. Eu estou vereador, eleito pelo povo. Eu me sinto na responsabilidade de servir o povo. Eu olho para a prefeita, vejo isso nela. Então essa é a principal razão de eu estar ao lado dela para servir. Sem ferir nas competências dela, que não adianta vereador querer maquiar projetos para dizer que apresentou projeto. Eu tenho projeto na Câmara. O meu, na época de Lorival, quando eu senti na zona rural a ausência do medidor noturno, o pessoal pagando 100% do peso da energia, eu fiz um projeto e o medidor noturno ele reduz em 75% o custo da energia. E foi aprovado na época. Por tudo, quando a gente começou a botar em prática, eu descobri que na legislação existia lá na conta de energia uma PEC, alguma coisa lá, uma lei, né, que obrigava sempre a dar o medidor ao produtor. E eu bati em cima disso. Na época ainda tinha agência, hoje a gente nem isso tem mais, né? Perdemos. Foi um prejuízo. E aí a gente fez a provocação. A própria SEB começou a botar. E eu vi dezenas de produtores sendo contemplados com esse medidor, que até hoje tem o direito. Só que eu costumo dizer, Alex, que a gente é escravo do sistema. Lógico. Porque você tem que pagar por tudo. Isso. Né? Você não sobrevive. E quando a coisa está o interessante, Silvio, em cima dessa colocação que você está fazendo, quando a coisa está fácil para a população, vem algo por trás e diz, não, tem que ir por aqui, vocês têm que comprar isso, vocês têm que pagar aquilo. Perfeitamente. Nessa época você simplesmente tinha uma área irrigada, pedia, você botava. Hoje não, você tem que ter a área irrigada, você tem que ter uma licença, você tem que ter uma ortoga, você tem que ter não sei o que, mas não sei o que. É um absurdo. É a velha burocracia brasileira. O pequeno produtor, para ele se levantar, é difícil hoje. Se não existir uma gestão voltada às políticas públicas, que traça aí um incentivo, que eu vejo a figura de Jane hoje muito preocupada com isso, porque o maior diferencial para você contemplar o desenvolvimento é investir no produtor, é investir no empreendedor, é você dar a ele uma condição mínima dele ser independente. E esse cara, ele não quer tudo, ele quer um apoio, ele quer um suporte. Então isso tem que acontecer. Como vereador, a gente tem que ter essa visão ampla de também provocar isso a nível de Estado, em conjunto com o prefeito. A sessão anterior eu provocava isso dentro da Câmara, para que os colegas vereadores pudessem também refletir as ações em conjunto. Verdade. Do Legislativo. Da gente se juntar e provocar. A gente tem hoje um absurdo aqui do DENIT,
O nosso trevo ali que emenda a BR-316 com a 110 causa acidente durante décadas. Verdade. O DENIT nunca fez nada. Várias vidas ceifadas. Nós temos o nosso bairro aqui, o bairro Nova Esperança, tá um caos aquilo dali, precisando de melhorar a iluminação, precisando de via local, Mas precisando... você acha que há um individualismo, há aquela questão, fulano é situação, ciclano é oposição, eu vou me ligar a fulano e ciclano e os créditos vai para fulano, há uma ciumeira também em cima disso? Certamente, mas isso não deve acontecer. Tudo aquilo que de repente seja provocado onde quem paga o maior preço aos inocentes, isso não deve acontecer. A gente tem que ter o sentimento que a gente tem que servir, quem tem que ganhar o povo, tem esse negócio de segurar projeto em Câmara, porque eu tenho que desgastar fulano. Sim, cara, e o povo? Tá onde? Minha Casa Minha Vida, que foi uma luta, eu vi a prefeita para conseguir aquilo dali. Houve um desgaste dentro da casa, por conta de um ISS. Eu fico muito triste com isso, porque o prefeito é empregado do povo, o vereador também é. Então nós temos que servir o povo. Isso é a essência da vida, é o que tem que ser. Então não tem de que você trabalhar bandeiras partidárias para crescer em cima do desgaste de alguém. Os petroleiros não merecem isso. Com certeza. A gente tem que ter um sentimento focado à sociedade, focado ao bem-estar, focado ao desenvolvimento. Petrolândia cresce, Petrolândia se fortalece e o povo é feliz, né? Então, todo essa situação, ela se faz necessário e cada um ter a consciência, né? Ter a consciência disso. E neste período de pandemia deu uma aliviada, obviamente, nos casos, mas como é que está as andanças nas comunidades? Você vem notando que as pessoas estão mais freadas na questão política, certamente vocês estão também, como candidato, estão tomando os devidos cuidados, mas isso de certa forma veio atrapalhar o caminhar da eleição? Como é que você avalia, enxerga essa situação? Olha, Alex, o bom da política é aquela velha política tradicional, do contato, de você olhar no olho, das pessoas sentir, né? E poder fazer, embora que exista uma grande massa de eleitores que não está muito preocupado com isso. Mas bom seria se as pessoas analisassem bem o seu candidato, procurando fazer uma reflexão pela conjuntura familiar, qual é o histórico, né? Se já foi vereador, o que ele fez, qual foi a atuação daquele cara, ou só foi aquele cara do oba-oba. Seria muito bom que o mundo fosse assim. Eu percebo que isso precisa avançar também, de conscientizar, de preparar as pessoas para gerações futuras. Até as pessoas irem ter uma mentalidade para uma diferente. plenária daquela ali na Câmara, uma sessão, acompanharem para também ver, conseguir saber e entender. Porque eu particularmente, antes de blogueiro, eu não sabia mais ou menos como funcionava o trabalho do vereador. Hoje, por consequência também do trabalho de blogueiro, a gente acompanha e a gente sabe as limitações, a gente também sabe onde avança, enfim. A população, para cobrar, também tem que participar, né? Na minha opinião. Exatamente. A dignidade, a cidadania, o voto. O cara diz, meu voto não tem preço, não tem mesmo não. O voto é o sinônimo de cidadania. Isso. Você nunca deve perder sua dignidade de cobrar, de criticar. Para isso você vote consciente. Agora cobre depois. Faça uma leitura daquela pessoa que você votou, para ver se vai merecer o seu segundo voto. E assim sucessivamente. É um trabalho um tanto, né, dificultuoso, porque existe muita gente com a mentalidade aberta, pessoas que têm uma visão ampla, e é muito bom você encontrar essas pessoas e trocar uma ideia, né? Eu fui agraciado na minha trajetória política que eu conheci pessoas dessa natureza e conheci muito mais. Eu conheci família, parente meu. Se não fosse a política, certamente eu hoje talvez nem conhecesse. E outras pessoas que são meus amigos, que a gente costuma dizer o seguinte: nós estamos acima da política hoje. Verdade. Porque a gente construiu uma amizade, né?
E isso daí não tem dinheiro que pague, que é uma consideração, um respeito, um trabalho assim, e isso eu agradeço o fator de eu estar hoje inserido na política. Que eu digo sempre, olha, a política é algo de bom. Agora, político é outro contexto. É verdade. Então a gente sofre hoje, dentro da desigualdade, dentro de uma série de circunstâncias, por conta de maus políticos. Silvio, seu atualmente é filiado ao Partido Solidariedade, no qual é representado aqui no município pelo deputado federal Augusto Coutinho. Várias emendas já foram postas aqui no município e assim a gente se recorda que houve também emendas ligadas ao turismo e ligada ao galpão do SEASA, o tal sonhado galpão do SEASA, que de alguma maneira ainda não foi destravado esse recurso para se fazer esses investimentos necessários aqui na cidade. Qual motivo se deu essa situação? Alex, o recurso, no que trata a questão da SEASA, ele já existe, né? Por sinal, a prefeita Jane Souza está trabalhando a licitação, né, para fazer a primeira etapa, que é um centro de logística, né, que faz parte da conjuntura da SEASA. E na Câmara, nós temos lá um projeto onde trata também, um projeto de lei, tratando para poder a prefeita trabalhar os quiosques da Orla, que aí está focado no turismo. Isso. Então é mais um projeto que ela tem em mãos. Seria naquela parte de baixo. De baixo, né? E eu vejo, né, isso, né? E eu vejo isso se transformar em realidade. De alguma maneira a pandemia prejudicou esses investimentos? Certamente, Travou. certamente. Petrolândia poderia ter recebido mais, né? Nós somos sabedores que tudo ficou voltado à saúde, né? O Ministério da Saúde foi o único ministério que pôde, né, se movimentar, porque era em prol, né, da pandemia. Os demais se calaram e ficaram todos focados no problema da Covid-19. Então, um momento que realmente parou e impediu, né, que as coisas acontecessem. Petrolândia, por toda a sorte, a gente, na pessoa da prefeita Jane, a gente viu ainda, com toda essa turbulência, as coisas acontecerem, né? Nós temos aí, né, eu posso até citar, né, algumas delas, tipo o posto de saúde da Agrovila 6 do Limão, as Agrovilas 5 e 3 Calçada, o filtro instalado na Agrovila 6, que vai ser um modelo para expandir nas demais agrovilas. Já está sendo instalado, já foi instalado. Ele está sendo licenciado. Ah, entendo. Porque precisa saber realmente a eficiência. No caso, Silvio, zeraria aquela questão que eu acredito que seja até retrógrado, de tratamento de água, que seria aquelas pastilhas que se colocam ali Sim. Aí esse filtro ele já faria o serviço completo, digamos. Porque são duas conjunturas. Nós temos problemas diversos, né, no município, sobretudo dentro dos perímetros irrigados, que é onde tem a água. Verdade. Porém, as comunidades hoje têm dois problemas, que é a questão da qualidade e da quantidade. Isso. Né? Então, boa parte das agrovilas hoje sofre com isso e é abastecida por carro-pipa. É um projeto piloto, né? No caso. Então a gente tem que fazer aí uma força-tarefa, uma luta, para que o Estado se sensibilize, que eu não vejo o município com perna de sanar essa situação. Tem que ter a parceria do Estado. Que a área de agricultura aqui é muito grande. E falando em agricultura, eu me recordo que durante esses seus mandatos há várias andanças ligadas a questões dos assentamentos, ao exemplo do Abreu e Lima, acredito também no Boicaju, a maioria desses assentamentos que estão localizados em Petrolândia. Quais foram e são
as principais ações que o vereador Silvio participou durante esses mandatos, ligados ao assentamento, aos assentamentos ligados também ao INCRA, né, como um todo? A minha participação, ela está desde a da formação da própria associação. Eu tenho aqui no Januário Moreira, né, a satisfação de dizer que, por intermédio da minha pessoa, da pessoa da prefeita, via INCRA, a gente tem lá, né, são 3 poços, né, água de excelente qualidade, poços profundos, onde eu fiz toda a trajetória com o geólogo, mapeando. De lá, com isso, o associativismo ali dentro, até hoje tem o meu apoio, né, de poder contribuir, de poder ajudar. E tem aí esse projeto do acesso, né, o projeto do acesso que está sendo nesse momento trabalhado. Eu tenho lá uma indicação para a iluminação de todo o assentamento. Eu fiz um projeto piloto com um produtor que eu achei ele o cara merecedor. Eu botei 100 alevinos de um bagre, um peixe que é resistente, para que ele visse que era possível criar peixe dentro do assentamento com água de poço. E ele tirou umas fotos desse dia e me mandou, né, totalmente assim, feliz, satisfeito, onde você pode fazer uma escavação, lonar, e ali você tem um complemento, quem sabe a principal ele mesmo não acreditava fonte de renda. Exato. E está ali, né? Então, existe essa história, né? Aí eu fui para o assentamento Miguel Arraes, onde a gente levou mais um poço. Está lá, hoje sendo uma satisfação. Aí nós temos o assentamento Lago Azul, é um potencial. Tive recentemente lá com o pessoal do Banco do Nordeste, traçando algumas linhas de crédito, né? Vendo os anseios daqueles produtores. Lá são 50 famílias e ali também tem mais uma indicação minha, está sendo já muito em breve, deve ser instalada a parte da iluminação. Há pouco tempo eles sofrendo lá com o problema da água, mas a prefeita já resolveu, né? Foi implantado lá uma tubulação para dar mais um suporte. E a própria associação na época foi uma contribuição também da pessoa de Silvio. Então, assim, Januário Moreira, Lago Azul, Miguel Arraes, assentamento Moura, outro poço, né? Então, isso para mim é uma satisfação, porque é o papel da gente, dentro do coletivo, fazer algo de importante. E meu sonho, Alex, nesses anos, nesses dias futuros aí, na próxima legislação, se assim Deus permitir, é avançar com isso, é avançar com a unidade de beneficiamento do pescado, é avançar na produção. Você adivinhou minha pergunta. Eu já ia perguntar, Silvio, caso viesse ser eleito novamente, né, para o 3º mandato, o que é que a população, o que é que o povo de Petrolândia poderá esperar do vereador Silvio? Sim, perfeitamente. Então nós temos esse empreendimento que é fantástico, que é a piscicultura. Eu sou um produtor rural, mas eu ainda não vi uma roça melhor do que a piscicultura. E nós precisamos fechar essa cadeia. Nós estamos porque com um pequeno espaço. Exato. Ali dentro da... É uma coisa abençoada. É verdade. Né? Então nós temos aqui o artesanato em Petrolândia, que é significante. A gente precisa fortalecer isso com a pele da tilápia. Verdade. Nós temos um mercado aí que está procurando o peixe e não está achando. Nós precisamos trabalhar isso. Qualquer fundo de quintal dá para você fazer um viveiro. E de repente você vê aquele cara criar peixe, né, dentro de um quantitativo de água insignificante. Isso. Né? Então a gente precisa trabalhar forte dentro do incentivo, do estímulo do próprio turismo, continuar nessa luta. Nós sabemos que o executivo tem o papel dele, mas o turismo eu vejo ele muito mais a depender da iniciativa privada. Isso, como já vem acontecendo, como até já com está o próprio acontecendo. Daniel, né, perfeitamente. da Paulinelli, que vem
já se engajando Isso. nesses investimentos. Até deixei meus parabéns a ele na tribuna, porque realmente é um empreendedor que está ali acreditando, né? É uma visão Exato. grande. E no mais, nós pudemos ver que o turismo ele é muito importante acontecer devido, né, essa questão de você ver ali o crescimento dentro do emprego, da geração de renda. Isso. Não é por acaso que dezenas e dezenas de cidades sobrevivem só disso. E nós temos tudo isso, né? E temos trabalhar melhor do que várias outras cidades aqui do entorno, né? Perfeitamente. Entendeu? Então é isso, é o que a gente precisa, né? A gente precisa, nós sabemos que a saúde do município tem que ser uma principal prioridade. Nós sabemos que isso existe todo um carinho e um cuidado hoje. Nós sabemos que a educação ela precisa se manter, mas nós sabemos que o desenvolvimento do município ele parte, né, de toda uma conjuntura. Nós sabemos que nós precisamos melhorar o trânsito dentro da nossa cidade, como já fiz algumas indicações pedindo, né, para a construção de quebra-mola, de faixas, passagem de pedestre. E existem algumas ruas que a gente vê que aqui dali precisa ser mudado. Verdade. Né? Então o trânsito em si, dentro da cidade, ele precisa ser melhorado. Isso são coisas que tem que acontecer, né? E ampliar, né, dentro de todo o município essa ordem, né, de informação, de orientação, porque isso também está atrelado ao turismo. O turista, ele quer tudo isso. Ele quer hospedagem, ele quer uma culinária. E não curte espaço, né? Ele não quer se locomover, um exemplo, de um hotel para um restaurante, aí onde ele vai, digamos assim, turistar ali, perfeito, seja distante, tem que estar tudo num espaço mínimo de lugar ali, de tempo para ele. Manter a realização das festas tradicionais, né? Que nós temos aqui, né, o nosso padroeiro, São Francisco. Nós temos os eventos nas localizações aqui dentro do município, como por exemplo aqui a questão da Coelcim, que realiza 2 eventos por ano. Isso precisa ser mantido. Nossas festas de pega de boi no mato. Que é tradicional, cultura, é verdade. Cultura, é importante a gente ter um olhar especial para tudo isso, né? E no mais, falando também da questão de poder trazer algo para dar oportunidade aos jovens focado ao esporte. O município hoje já tem um acesso, um convênio, uma parceria com o Senar, Senac, né, Sebrae. Então, por que não surgir, né, aí a ideia? Até um próprio calendário esportivo, né? Isso, para você inserir, né, o jovem. Tem muitos talentos que eu acredito que estejam escondidos aí no mundo do esporte. Exato. Esperando a oportunidade. Então, são coisas, eu sei que tudo depende do recurso, do orçamento, de tudo, mas existindo, eu sempre vou insistir e dizer, Alex, digo, um gestor nunca pense em administrar na imaginação que ele vai fazer tudo que ele quer. Ele vai ter que entender que, paralelo com eles, existem 2 fatores importantes: Ministério Público, Tribunal de Contas. Verdade. E uns livros que ali está a trajetória do que deve ser feito durante o ano. Isso. Então acabou-se os velhos tempos. Hoje, aonde você pisa, alguém está ali vendo. Então, para que dê certo, só existe uma palavra, chama-se honestidade. O cara tem que entender que ele precisa trabalhar com muita transparência, com muita honestidade, para que todos nós sejamos bem-sucedidos. Um fato novo que surgiu nesta eleição foi o nome de Anselmo da Farmácia como vice da prefeita e candidata à reeleição Jane Souza,
porque por sinal é até filiado ao Solidariedade, seu partido. Como você viu essa ida de Anselmo para Jane, esse nome de Anselmo como vice dessa chapa? Alex, Anselmo é uma figura, né? Um cara que muito bem quisto no município, um cara honesto, né? De uma família tradicional, filho, né? Historicamente, uma pessoa que você não vê ninguém questionar nada sobre Anselmo, só gratidão você vê nas pessoas. E Jane foi muito feliz quando ela buscou a opinião do povo, que eu vejo que tem que ser assim. Foi realizado pesquisas internas. Ela inseriu o nome dele na pesquisa, nós convidamos o Anselmo para vir por Solidariedade, ele aceitou. Democracia é um direito, não tem que ninguém ignorar isso. E, por sua vez, o nome dele foi surpreendente, a aceitação dele foi fantástica. É um cara que tem uma trajetória riquíssima. Embora né, sim, Anselmo foi convidado e ele não mostrou interesse. Só que, de repente, quando Anselmo percebeu, porque assim, quem convidou foi o povo, a escolha foi do povo. Quando Anselmo percebeu aquela vontade das pessoas em que ele viesse para a chapa com Jane, ele viu duas coisas que ele costuma falar. Foi o povo pedindo e viu em Jane uma pessoa diferente. Uma mulher guerreira, honesta, de luta, capaz, de uma família humilde. Aí, como ele diz, eu me senti na obrigação de abraçar a Petrolândia. Tanto que Petrolândia me deu, por que eu não posso ceder? Verdade. Ele sempre coloca isso. Então, eu vejo que Jane foi feliz, Petrolândia está sendo feliz. Silvio, eu gostaria novamente de lhe agradecer por nos conceder essa entrevista e gostaria também de finalizar deixando um espaço para que, se possível, você faça suas considerações finais, deixe aquela mensagem para o seu eleitor, eleitora e também para os leitores e telespectadores do blog Petrolândia Notícias. Ok, Alex. O que eu posso dizer é que estou otimista, né, com esse trabalho. Eu tenho toda uma confiança, uma credibilidade. Eu estou muito certo, né, da vitória de Jane e Anselmo. Eu estou caminhando bastante, estou confiando também em ter êxito em mais uma caminhada, que estou indo para o 3º mandato. Com isso, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos, né, por uma equipe que me apoia, né, a minha esposa, meus filhos, meus irmãos, meus cunhados, minha família, meus primos. Nós, graças a Deus, estamos uma forte sintonia. Costumo dizer que minha família e meus amigos estão acima da política. Eu acho que dessa forma a gente consegue superar as dificuldades e com isso poder, né, agradecer a Deus sobre tudo. E eu quero sempre servir a Petrolândia. Quero deixar aqui, né, o meu abraço a tanta gente de Deus, a tanta gente boa que hoje me acolhe, que hoje me abraça, que hoje me apoia. E não seria possível se não fosse assim. Isso é a razão, né, de tudo estar acontecendo. Então, é só gratidão, nada a reclamar, só agradecer, né? Vamos lembrar aí desse 77000 para Silvio Rogério, esse chega junto e assim será. Vamos à luta, um abraço, que Deus abençoe nós.